A competência na justiça. Quando uma pessoa no nosso dia a dia chama outra pessoa de incompetente, ela está querendo o quê? Ofendê-la, injuriá-la, xingá-la e dizer que essa pessoa é desqualificada, que ela é burra, que ela não tem inteligência, dentre outros adjetivos. É diferente da palavra competência na justiça. Por quê? Porque quando a justiça dá uma decisão dizendo, por exemplo, que determinado juiz é incompetente, não está dizendo que ele não tem capacidade para trabalhar, que ele é bobo, que ele não teve estudo. Não é isso. Está dizendo que ele não tem competência para exercer determinada atribuição. A palavra competência na justiça é a característica, melhor dizendo, é o atributo, é a atribuição dada a determinada pessoa para exercer aquele ofício. Se eu digo que determinado juiz é competente para tal serviço, é porque eu estou dizendo que ele tem as atribuições, as qualificações para exercer o seu trabalho, o seu ofício, o seu labor. Às vezes, as manchetes dos jornais dizem o seguinte: juiz fulano de tal não tem competência para tal função, para tal processo, para tal matéria. E as pessoas, de forma errônea, errada, equivocada, acreditam que o juiz ele não estudou, não se preparou, não tem qualidade para trabalhar sobre aquele processo, para se debruçar, e não tem nada a ver. Eu vou criar uma situação hipotética. Digamos que eu pratique um crime de homicídio contra o seu João. Eu fui lá e matei o João, tirei a vida, como exemplo. E a polícia me pega em flagrante, leva para a delegacia, e o meu processo é enviado para a terceira vara trabalhista da cidade de São Paulo, do município de São Paulo. Pronto. O juiz trabalhista ou a juíza trabalhista da terceira vara trabalhista, ela vai pegar, vai analisar a situação e vai tentar ver nos documentos se realmente foi eu que pratiquei aquele crime, vai pedir para chamar a testemunha, vai querer me julgar, e digamos que essa juíza ou esse juiz me condene a 15 anos de reclusão por homicídio doloso. Esse processo pode ser julgado por esse juiz ou por essa juíza trabalhista? Não, claro que não. Deve ser, já sei por quê. Porque essa juíza não estudou, porque ela não tem qualidade para analisar o caso, porque ela é bobinha, é burrinha. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso. Com certeza esse juiz hipotético, essa juíza, tem totais qualificações e atributos para poder julgar esse processo, mas não compete ao juiz do trabalho analisar um processo de homicídio, que deve ser analisado e julgado pelo tribunal do júri. Certo? Digamos que eu cometo um crime de embriaguez ao volante. Eu fui pego bêbado, quase caindo no chão de bêbado, não conseguia nem assoprar o bafômetro, e o meu processo foi enviado, esse processo de embriaguez foi enviado para a quarta vara especializada de tributos, ou para a vara da infância e juventude. Eu, como vocês sabem, não tenho menos de 18 anos. Passei um pouco. Portanto, o meu processo não deve ser julgado pela vara da infância e da juventude, mesmo que o juiz verifique que de fato eu bebi, que eu estava sem habilitação, que eu cometi um crime ao volante. Eu devo ser julgado pelo juiz competente para isso, ou seja, compete a determinado juiz analisar tal processo. Compete a determinado juiz verificar o divórcio. Desculpa. Compete a determinado juiz analisar o quê? Pedido de pensão alimentícia. E compete a determinado juiz analisar um processo trabalhista, a pessoa foi demitida sem justa causa, e por aí vai. Então, cada juiz tem que analisar, tem que receber o processo e julgar de acordo com sua competência. Existe competência em razão da matéria, se é matéria de direito penal, direito administrativo, direito civil, direito de família. Existe competência em razão do local. Se uma pessoa comete um crime de roubo na cidade de Santo André, cidade de São Paulo,
o processo dele não pode ser julgado pelo juiz do Ceará. Ah, mas o juiz do Ceará ele estudou, ele tem qualidade, estudo e gabarito para poder analisar e dar uma sentença tranquilamente, principalmente se também for um juiz criminalista. Mas não é competente o juiz do Ceará julgar uma coisa que aconteceu no estado de São Paulo. Uma Lei Maria da Penha que tem acontecido no estado de São Paulo. Por quê? Porque a competência ela pode ser em razão da matéria, do lugar e da pessoa. Digamos que o presidente do Brasil comete um crime de roubo. Ele roubou um carro. Digamos que o nosso presidente, o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, ele é pego na rua roubando um Celta. Ele tem um fetiche por Celta rebaixado e ele achou um Celta na rua à noite, foi lá, quebrou o vidro do carro, pegou e saiu fugindo. A polícia pegou em flagrante. Ele pode ser julgado por um juiz do Rio Grande do Norte, e sendo que ele foi pego em São Paulo? Não. Outra, ele pode ser julgado por um juiz trabalhista ou por um juiz da vara de família, vara de sucessões, que mexe com inventários? Não. Ele pode ser julgado por um juiz comum, de primeira instância. Também não. Ele tem que ser julgado pelo juiz competente. Mais para frente eu vou falar se ele deverá ser julgado pelo STF, por um juiz federal, ou pelo Congresso, pelo Senado. Mas veja que, a partir do momento que a justiça diz que determinado juiz é incompetente para ter julgado aquele caso, não quer dizer que o juiz é bobo. Aconteceu no caso do nosso atual presidente, que ele foi julgado pelo juiz da vara federal, da 13ª vara federal, na época era o juiz Sérgio Moro. A justiça entendeu que, pelo processo ter sido de Brasília, do DF, do Distrito Federal, não deveria ter sido julgado na vara de Curitiba. E o processo voltou ao seu estágio inicial e foi encaminhado para Brasília, para ser julgado lá. Não quer dizer que a pessoa era inocente ou foi declarada inocente ou que o processo foi declarado nulo. Quer dizer que vai ter que ser voltado ao seu estágio inicial para lá ser julgado. No meu caso, do meu exemplo que eu dei, não quer dizer que eu sou inocente quando eu cometi o crime de homicídio contra João, nem lembro o nome da pessoa. O meu processo vai ter que voltar ao estágio inicial, tem a palavra em latim chamada ab initio, certo? Volta para o seu estágio inicial e lá eu serei novamente julgado pelo juiz competente. Agora sim. Por quê? Para evitar que um juiz que está lá em Roraima, certo? No estado de Roraima, queira julgar um desafeto dele, que acabou de ser preso e está no Rio Grande do Sul, lá do outro lado do Brasil. Ele fala, deixa comigo que eu julgo isso aqui, já dou-lhe uma sentença nele aqui, uma condenação para ele aprender. Não pode, não é assim. Não é assim. A gente não pode querer voltar à época das cavernas a qualquer custo. Quer condenar, condene. Certo? Agora tem que ser condenado na vara correta. É por isso que tem advogado que fala assim, olha, o meu cliente, ele até está errado. Ele cometeu esse furto, esse roubo, esse tráfico de drogas, mas pela lei, porque está na lei, de acordo com o Código de Processo Penal e na legislação especial e na Constituição, ele tem que ser julgado no local competente, no local correto. Ou seja, se praticou um crime de homicídio doloso, ele tem que ser julgado pelo júri e não pela vara da família. Caso ele tenha sido condenado, essa condenação é nula e tem que ser voltado para o início e lá ser julgado de forma correta. Isso serve tanto para a acusação, o promotor de justiça, e a defesa. Assim que pega aqueles autos, ou seja, o processo físico, né? Hoje está virando digital, ele pega e analisa. Porque se ele verificar que não é competência daquele juízo, certo? Ou seja, daquele juiz ou juiz a julgar, ele já fala, excelência, esse processo tem que ir para o lugar correto, que não é aqui, é em tal local. E lá, aí sim, ele deverá ser condenado ou absolvido de acordo com os rigores da lei. A defesa também tem que analisar isso, porque as pessoas acham que isso aí quem tem que analisar é só o juiz. Se o juiz fizer de forma errada, deixa para lá, a gente vai fingir que não viu e segue o bonde. E não é assim. Tá bom? Entenderam que competência na justiça, principalmente justiça criminal, não quer dizer que a pessoa é boba, bobinha, burrinha, não tem falta de inteligência. Quer dizer que ela não era a pessoa competente, ou seja, não competia a ela ter julgado o processo. E sim, outra pessoa mais qualificada? Não. A pessoa correta. Certo? Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Eu vou fazer vários vídeos falando sobre competência e esse é um dos primeiros. Já tem stories aqui no canal perguntando sobre competência. Espero que tenha gostado e até mais.